Olá, seja muito bem-vindo. Aqui nesse canal eu ensino pessoas a utilizarem a sua energia focando na realização dos próprios sonhos. Eu me chamo Elô Siqueira e eu sou especialista e pesquisadora de comportamento e espiritualidade. Na aula de hoje é um segundo episódio de coaching para jovens, porque tem algo muito importante que eu descobri nessa pesquisa que eu realizei em cuidados integrativos da Unifesp. O primeiro é que o processo do crescer, a adolescência, ele não explode. É um processo lento e que pode ser construído de forma muito saudável. E segundo, que há marcadores biológicos muito claros em cada idade, em cada etapa, o que me ajudou a entender como eu poderia ajudar o processo do crescer e entendendo onde surge e como lidar com as próprias emoções. A partir desse entendimento, ajudá-los a observar como eles podem fazer escolhas mais conscientes, com um objetivo único, eles se sentirem realizados e prontos para as próximas etapas. Então, se você não viu o primeiro episódio, eu te convido a assistir e complementar, clarear este. Porque além desses dois pontos, há duas situações que eu vejo que fazem total diferença nesse trabalho. Primeiro é que há muita literatura para a primeira infância, mas quase nenhuma a partir dos 9 anos. E todas elas estavam isoladas, eu que fui unificando. Então fica até o final, porque além das dicas que eu vou compartilhar, um caminho, clarear um caminho do que fazer, existem algumas literaturas, se você gosta, você pode adquirir. E a segunda situação é que a maior angústia do adolescente, do jovem, não é o processo de crescer, mas eles serem vistos como eles realmente são, sem as nossas expectativas e angústias. E este foi um caminho que entendi. Não é só o jovem que precisa se descobrir. Os pais também precisam se redescobrir se a gente quer fazer tudo dar certo, se a gente quer participar, se a gente quer curtir e vê-los florescer. Bom, quem não me conhece, a minha formação inicial é administração e marketing, e comunicação estratégica. E eu passei boa parte da minha experiência profissional buscando fazer as pessoas se sentirem e viverem uma experiência muito importante. Com isso, eu fiquei muito boa em observar e constatar as reações e interesses particulares das pessoas. Eu tinha que perceber como cada pessoa era impactada de acordo com a experiência. E eu via que tinham sentimentos, pensamentos e entendimento do contexto completamente diferentes. Então, como no marketing a gente precisa ter ações claras e que gerem resultados direcionados, eu fiquei muito boa em pesquisar, pescar as informações e unificar para usar. Tudo que eu faço tem um objetivo, é ser usável, simples de usar. Bom, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela, porque eu acho que o recurso visual ajuda muito a compreensão de, às vezes, um tema novo na nossa vida. E talvez seja novo para você, porque toda vez que eu apresento, as pessoas veem como algo novo. Talvez não tudo, mas alguns entendimentos. Bom, no episódio 1 eu falei um pouco sobre as três inteligências, que é a inteligência emocional, a inteligência técnica, intelectual e a inteligência espiritual. E eu não vou retomar aqui, mas eu vou dar uma pincelada de que dentro da inteligência emocional a gente tem uma área do cérebro que permite a gente a realizar pensamento associativo, que é afetado por hábitos, ele é reconhecedor de padrões e ele é emotivo. Então, tudo aquilo que eu aprendi na infância, todas as minhas crenças, tudo aquilo que eu trouxe da minha família, do ambiente social que eu convivi, eu vou utilizar dentro do meu processo de inteligência emocional, que floresce na adolescência. Floresce no processo de crescer. Eu até tenho usado mais a palavra processo de crescer. Então, nada mais é do que eu ter um planejamento do que eu penso e sinto e aquilo que eu realizo. E esse planejamento ele vai atuar em duas áreas, em duas dinâmicas minhas. Uma na minha consciência pessoal, que é a minha inteligência intrapessoal, como eu entendo, percebo o mundo e a partir daí construo uma história minha. E outra é a consciência pessoal, que é a minha inteligência interpessoal, é como eu vou utilizar isso na realização daquilo que eu quero com o outro ou com a sociedade. E tudo isso vai estar numa dinâmica, consciente ou não,
atrelado ao meu senso de coerência, aos meus valores e às minhas necessidades pessoais, aquilo que me motiva. E é justamente no processo do crescer a partir dos 9 anos que isso se destaca de forma única. Eles passam a pensar, sentir de forma única, singular, autêntica, do jeito deles. Por isso que eu digo lá na introdução, eles querem ser vistos como eles realmente são. Bom, a parte mais importante, todo o processo de autoconhecimento que eu trouxe foi para gerar saúde e equilíbrio. E com o objetivo de entender o que que era o florescimento e o que que era a melancolia nesse processo. E o que que a gente entende, que é muito claro, que é muito objetivo para todos nós? Que no processo da adolescência há uma mudança corporal muito grande e que interfere num processo do comportamento. Então, eu vou trazer para vocês o que que hoje a gente sabe sobre isso, visto que há é, poucas, pouco conteúdo unificado. Está tudo meio separado. Dentro da neurociência, uma autora chamada Monique Ernst, ela percebeu, ela estudou ao longo de 10 anos, acho que quase 20 até, que existia três dinâmicas implicadas no processo da adolescência, no processo do crescer, que começa dos 9 aos 25. E eles envolviam a área cognitiva, que é a nossa compreensão, a área motora, que é como a gente começa a crescer, e quem tem filho adolescente sabe, quanto mais cresce, mais destrambelhado fica, né? E também as nossas reações emocionais. Então, nessas três áreas, o que que ela via? Tinha um controle de movimento e cognição desse comportamento, que é como a gente agia nas nossas dinâmicas. Quem percebe isso é quem tem filho já no esporte ou mesmo na música, que utiliza o corpo. Eles vão afinando muito rápido, eles vão modificando muito rápido a forma de atuação. Tem uma área que é a amígdala, que é a área das emoções, que é a que a gente mais fala, que a gente mais percebe, porque é muito gritante as mudanças, mas tem uma outra área, que é o córtex pré-frontal, que é a regulação. O córtex pré-frontal é a última área que vai ser desenvolvida, e é justamente a área de planejamento e ação. Então, quando eu falo que eles são muito crianças, eu estou inibindo a regulação dessa área. Eu estou inibindo o processo que é de florescimento dessa área. Então, é uma idade que eu tenho que mais observar e dar direção do que dizer o que tem que ser feito. Eu tenho mais é que perguntar e dizer qual é a minha expectativa do que falar para ele, faça assim ou faça assado. Muitas vezes eles não estão vendo o que está acontecendo. Eu dei um exemplo esses dias. Eu digo, eu preciso do quarto arrumado. Daí eu não digo como fazer, eu só digo a minha expectativa, eu preciso do quarto arrumado. Você chega no quarto, o quarto está bagunçado. Ele não está vendo o que você está vendo. Então você tem que falar: olha, toda vez que eu entro aqui, eu vejo que está bagunçado. Você enxerga o que eu enxergo? Não. Então eu gostaria de te dizer como eu me sinto. Eu sinto que poderia estar desta forma ou desta forma e juntos construir a organização do quarto. Mas dizer faça assim ou faça assado, essa é uma área, essa é uma fase que, pelo que os estudos neurocientíficos mostram, não vai funcionar. E posso dar direções, mas eu não vou conseguir construir se eu não der espaço. Bom, lembrando que existe um processo de inteligência emocional acontecendo, onde justamente o córtex pré-frontal vai atuar no planejamento, que eu penso e sinto, e como eu realizo, o que está acontecendo nesse corpo, nesse processo. Tem uma área de inteligência, que é a inteligência autêntica, que vai fazer com que os processos e sinapses se tornem muito rápidas. A gente percebe isso mais nos meninos, porque eles observaram que a testosterona faz esse processo se tornar mais rápido. Então, eu vou falar isso nos marcadores biológicos, mas os meninos, eles começam a ficar todos muito objetivos e racionais. Isso aqui é óbvio. Eles ficam muito pragmáticos às vezes. E as meninas, elas ficam mais emotivas, elas ficam mais emocionais. Eles começam a ter diferenças aí. As meninas começam a ficar chatos e os meninos começam a ficar grossos. Mas por quê? Porque existe um processo de mudança no processo do pensar.
Então, a testosterona faz esse processo de mineralização ficar mais rápido e eficaz. E o que que significa isso? Imagina uma fibra, um fio de telefone de cobre. Ele tem um processo de rapidez. Daí vem e se torna uma fibra ótica. Então, o processo de rapidez é muito mais ágil. Por isso que ele ficou muito bom também em atividade ou esportiva ou em jogos eletrônicos. Por quê? Porque isso aumenta esse processo de, de criar caminhos, de se tornar mais inteligente. Eu vou te falar desta forma, tá? Então, a gente tem uma superprodução de sinapses e a gente tem uma elevação hormonal. E a elevação hormonal que vai modificando tudo isso. O que que acontece de forma bem objetiva? Eles ficam mais motivados ao risco. Por quê? Porque eles precisam experimentar esse corpo, eles precisam experimentar essa inteligência. Eles ficam, a sociabilidade pode ir tanto para um lado de florescimento, eles ficam mais abertos, e daí quem faz isso? Quem está envolvido com teatro, com música, quem está envolvido com esporte, quem está envolvido com jogo eletrônico. Por quê? Porque existe um processo de perícia e talento. Quem fala isso é Gardner. Se eu preciso começar a mostrar que eu vim fazer, que é o que eu digo lá na introdução. Eu preciso mostrar quem sou eu. Então, a sociabilidade de florescimento e melancolia está atrelada a isso. Eu estou conseguindo mostrar quem eu sou? Eu estou intimidado? Eu estou com vergonha? Existem os mais introspectivos e existem os mais extrovertidos. Tem uma movimentação de status e respeito, principalmente aos 13 anos. Quem fala muito disso é Mindset, é Carol Dweck. O que, que é esse status e respeito? Ele quer ser reconhecido, ele quer ser visto como ele é. E o respeito é você dar espaço para que ele mostre isso. Ele mostra quem ele é e aquilo que ele veio ser. Depois a gente tem a construção do planejamento e ação. Quem fala isso é um pouco da teoria Flow. E ele fala isso junto com a matriz de talentos, que é a teoria do Gardner. Os dois, eles trocam algumas figurinhas nessas teorias. E a gente tem Freud falando do cheque de valores. Eles vão começar a questionar os pais. Mas isso acontece tudo de uma vez? Não, isso não acontece tudo de uma vez, isso vai acontecendo aos poucos. E esse é o marcador biológico que eu observei, que eu falei, nossa, isso é muito pontual. Então, o que que acontece? Aos 9 anos, quem fala isso é Erik Erikson, na teoria dos ciclos de desenvolvimento, ele é um psicólogo e ele fala, eles entram no processo de industrialização. Eu preciso mostrar que eu sei realizar as coisas. Nessa idade, eles querem sair mais, as festas de aniversário, eles não querem que a gente participe, eles querem dormir na casa dos amigos, eles querem mostrar que eles já estão conseguindo fazer coisas sozinhos. E o ideal é que a gente direcione esse olhar também para as atividades, aquilo que ele consegue fazer sozinho. E a gente vai observar que alguns conseguem fazer muito bem algumas coisas que outros não. Eu chamo de conhecimentos especiais. Por que que nessa idade alguns se interessam por gastronomia, se interessam por costura, se interessam por um esporte específico, se interessam por astrologia ou psicologia? Nessa idade eles começam a mostrar que tem alguma coisa que eles sabem fazer diferente. E a gente tem que dar espaço. A gente não tem que limitar, mas para que que isso serve? Não pergunta para que que serve. Fala assim, nossa, mas o que que você está vendo que eu não estou vendo? Me mostra isso que você está entendendo. Por quê? Porque é nessa idade que eles começam a explorar esse florescimento. Então, eu não preciso ficar angustiada esperando os 12, 13 anos. Eu posso ajudá-lo a explorar esse conhecimento a partir dos 9. O que que acontece aos 10? Quem já conversou com a professora de quinta série sabe que os 10 anos na quinta série é um terror, porque os meninos, o florescimento emocional começa a vir com tudo, e os meninos ficam grossos, mal educados, eles começam a se separar das meninas, as meninas começam a ter essa labilidade, uma observar a outra e fazer comparações. Então, é uma idade onde tudo começa a ficar intenso. E o que que a gente precisa olhar? Que existem diferenças, mas nem por isso a gente precisa estar separado. Que existem coisas boas no lado emotivo das meninas e que existem coisas muito importantes no lado do objetivo dos meninos. A gente não precisa se desentender,
Deixar de ser amigo. A gente pode começar a observar que a gente pode pensar diferente. A gente não precisa concordar com tudo e ainda assim manter a amizade. Depois vem os 11, 12 anos, que eu acho que é uma idade que o ambiente favorece e que a gente aproveita pouco, porque eles saem do Fundo 1 e eles vão para o Fundo 2. Eles ficam grandes, eles têm um monte de professor, tem um monte de livro, tudo muda. É o momento deles florescerem realmente. Eles começam a dizer o que eles querem fazer. Eu quero ir para o esporte, eu quero ir para a arte, eu quero... E a gente tem que dar esse espaço. E daí você pode falar assim, ah, mas quem não tem recurso? Pô, tem um monte de projeto social hoje. Tem um monte de projeto social para música, para arte, para esporte, para tudo. A gente só precisa dar chance deles participarem. E às vezes estimular. Então, os 11 e os 12 anos, eu acho uma virada de chave fundamental para quem quer ver o filho florescer e se tornar independente. E a gente não pode olhar, ah, é tão pequenininho. Quando eu falo que ele é pequeno e ele está querendo crescer, o que que eu estou falando? Você é ineficiente? Você não é bom? Você não é capaz? Então, tomar muito cuidado com a fala, com a comunicação. Segunda coisa são os 13 anos. Os 13 anos, cientistas falam que é uma mudança de chave, porque tem uma mudança do humor que até mesmo eles tentam compreender. Mas o que que eu percebi do que eles estudaram? Os 13 anos é um momento muito específico, inclusive na biologia animal, de que, por exemplo, as mães dos pássaros levam eles para o primeiro voo. Então, existe uma pressão social, mas existe uma pressão interna que você não vai conseguir controlar. É uma pressão interna do como eu vou fazer isso, e que jeito, e como que as pessoas vão entender o que eu quero fazer. Ou às vezes o que que eu quero fazer e eu nem sei como me expressar. Aqui quem fala muito bem é a Carol Dweck, em Mindset. Ela fala, ele quer explorar isso, ele quer status e respeito. Esse estudo que ela fez foi uma grande virada de chave. Que é aqui que a gente não pode mais dizer tanto o que fazer, mas perguntar, dizer para ele qual a nossa expectativa e falar, meu, eu sei que você dá conta. Eu vou na tua vibe. Então, me mostra como fazer. Dá espaço para ele mostrar. Ah, Elô, mas meu filho é tão rebelde. Então, mas isso é uma construção. Quanto antes a gente consegue, quanto antes a gente começa, mais fácil vai ficando. Então, é um processo que, às vezes, aqui vai precisar de uma terapia cognitiva, que eu acho que é a que mais funciona. Não sei nem se o coaching ajudaria quando ele está muito fora. Eu uso homeopatia com os meus filhos, por exemplo, para ajudar a controlar esse estresse e essa mudança humoral. Mas cada mãe tem que achar internamente qual o melhor caminho para o seu filho. Eu adoro quando as mães vêm e falam: eu sinto internamente que quando eu sigo esse caminho dá mais certo. Segue o seu caminho porque é o certo. Eu confio em você. Bom, daí o que que acontece aos 14, 15 anos? 14 anos eles estão saindo do nono ano, eles vão vir para um novo processo, que é o processo do ensino médio. Quer dizer, aquilo que aconteceu lá no Fundo 1 para o Fundo 2 vai acontecer de novo. Então é um momento de muita oportunidade. Nos 14 anos, o que que a biologia observa? Que eles ficam muito focados para o externo. Então, os pais, eles têm pouca atuação. Quem tem mais atuação são os colegas, as tribos, as turmas. Então, tem uma turma que gosta de mangá, tem uma turma que gosta de esporte, tem uma turma que gosta de música. Você vai ver que isso fica muito claro. Fica muito. Você vê que formam realmente tribos. Cada um está se afinizando por um processo natural. Ali a gente fala de inteligências múltiplas, o Gartner fala muito bem disso. Tem um caminho que ele vai seguir. Tem muito a ver com os pais. Aliás, Carol Dweck diz, até os 16 anos eles estão copiando os pais. Eles ainda estão seguindo muito o nosso padrão. Mas qual que é a grande sacada aqui? O Freud, ele mostra que aos 15 anos eles vão checar os nossos valores. Então é uma idade que não adianta a gente falar você tem que ser organizado e a gente ser super desorganizado. Eles vão questionar. Por isso que eu digo que não é só um descobrir do adolescente, é um redescobrir dos pais.
Aquilo que eu estou querendo dele é o que eu estou mostrando? Ou é uma expectativa minha ou uma angústia minha de algo que eu não consigo construir? Então tem que ficar muito atento. Por quê? Porque daqui eles saem do Fundo 2 e vão para o ensino médio. Gente, é o momento da criatividade. É o momento que eles vão começar a olhar aquele monte de matéria e falar, pô, química, física, biologia. E a gente tem que estimular que eles olhem para todas. Ai, mas eu sou de humanas, eu sou de exatas. Eu vou dizer uma coisa, quem estuda psicofisiologia sabe que isso tudo acontece junto e misturado. As duas áreas do cérebro estão conectadas e essa área de matemática e de linguagens, de estruturação de linguagem, elas estão do mesmo lado do cérebro. Então, essa coisa de, eu sou de humanas, eu sou de exatas, é um mindset que eu não sei se funciona muito na cidade. Eu deixaria explorar o máximo possível. E ter curiosidade, né? Aos 16 anos, isso começa a se afunilar. Parece que vem uma calma e eles começam a ter mais clareza do que eles querem, ou então eles começam a ficar com muitas dúvidas. Quem tem mais dificuldade é o introspectivo e que tem uma inteligência espacial muito aflorada, o corporal sinestésica muito aflorada. Por quê? Porque ele percebe muito o externo, mas ele tem muita dificuldade de organizar o interno. Então ele precisa ter uma construção, nessa idade todos eles precisam ter uma construção melhor de o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço com isso. Então, essa é uma idade muito importante, que é onde a gente faz o coaching de carreiras. O que que eu penso? O que que eu sinto? Como que eu vou usar isso a meu favor? Por isso que eu gosto de inteligências múltiplas, porque ela dá muito repertório. E é uma idade, aliás, desde os 9 é uma idade da gente construir muito repertório. Nos 16, 17, dos 17 aos 18 anos, eles têm algo mais definido. Eles vão se arriscar em algo, eles vão se arriscar numa atividade profissional. E é importante que a gente valorize isso. Elô, mas meu filho quer fazer cinema, isso não dá dinheiro. Então, por isso que daí eu sugiro que você faça processos ou busque ajuda de orientação profissional. Eu tive uma adolescente que ela queria ir para biologia marinha. Mas ela viu que aqui no Brasil, biologia marinha ia oferecer para ela oportunidades de carreira que não condiziam com a necessidade que ela tinha de um futuro. Eles não iam corresponder com aquilo que ela queria viver no futuro, nem em termos de necessidade, nem em termos de valores. E daí a gente descobriu a engenharia química. Eu lembro que ela foi fazer a pesquisa com engenharia química e a engenheira química me achou louca. Falei, essa profissional que você está fazendo esse processo é louca. Mas a engenheira estava infeliz com o processo dela. A própria menina falou, eu ignorei, porque tudo que ela falou para mim era o que eu estava buscando. Entenda, é o símbolo. Não é, não é tão pragmático assim. Eles estão querendo viver algo. E eles estão procurando um caminho que vai dar essa resposta do algo para eles. No final, ela falou: eu vou bancar. Ela fez para ela a necessidade de ter um padrão de vida que ela já tem dos pais era muito importante. Então ela falou: eu vou bancar a engenharia química, porque a engenharia química vai me levar para uma área que interessava para ela, que era cosmética. Tinha uma oportunidade dela ter um salário como ela achava que era importante para ela, e ainda tinha a possibilidade dela trabalhar com a biologia marinha, que sempre foi o sonho dela. Entende? Você precisa construir isso. E às vezes, quando você não constrói, o próprio insight do adolescente vai levar ele para o caminho, viu? Não é por nada não, mas internamente algo vai dizer para onde ele tem que ir. Por quê? Porque dos 20 aos 25 anos, o ideal é que eles já estejam curtindo. Alguns já vão estar na faculdade, uns já vão estar estagiando, alguns já vão estar ganhando o próprio dinheiro. E isso é bem importante, né? Você perceber que você é produtivo e que você consegue realizar os seus intentos. Bom, então, dentro desse processo do autoconhecimento, para a gente gerar uma saúde com equilíbrio, o que que a gente tem que observar? Essa inteligência emocional, ela tem que ser construída, observada e ela tem que ser utilizada para eu criar experiências e dentro do ambiente familiar eu ver que eu posso caminhar. Então, o processo de florescimento e melancolia está muito atrelado à minha autopercepção.
do que eu penso, sinto e como eu faço isso, e se eu vou me mostrar para o mundo, e se eu vou me mostrar para os meus colegas. Então, esse processo de perícia e talento, de identidade, é um processo de busca de expressão. Eu preciso me expressar, eu preciso me compreender, organizar isso que eu compreendo de mim, gerar atitudes, eu preciso me experimentar, eu preciso me explorar. E eu tenho que buscar viver o melhor meu. Então, aqui, às vezes eu chamo a atenção de alguns pais que é, não, mas meu filho não tem muitos amigos. Às vezes ele é introspectivo, ele não tem que ter muitos amigos. O mundo dele é o mundo mais dele. Não, mas o meu filho não quer participar dos esportes. Às vezes o mundo dele não é o do esporte. Às vezes o mundo dele é o da arte, da música ou então da matemática. E a gente tem que tirar a nossa expectativa, principalmente a nossa expectativa social de que eles são todos iguais, e deixar que eles floresçam como eles realmente são. Por quê? Porque o próximo processo é o de alteridade, né? Então, se eu consigo ordenar o meu pensamento, o meu sentimento e o meu comportamento, eu passo a ter mais consciência minha, eu passo a ter mais coerência do que eu penso, sinto e faço. Isso vai me dando mais consistência, isso vai dando congruência para a vida que eu quero viver. As coisas vão dando certo. Eu tenho um que eu conversei bastante com ele, e daí um dia ele me encontrou, ele falou: Meu, tá tudo dando certo, parece que as coisas vêm para mim. Óbvio, os pensamentos estão alinhados com as emoções e com a atitude. Eu estou fazendo aquilo que eu penso e sinto que é o melhor para mim, então é óbvio que vai dar tudo certo. Bom, o que que a gente pode trazer, né? As teorias que eu utilizo é a humanística, flow, mindset, psicologia positiva, inteligências múltiplas, inteligência espiritual. E eu gosto muito das constelações familiares quando eu digo que talvez tenham angústias nossas envolvidas aí. Aqui tem alguns livros que eu acho que são os livros que mais me ajudaram. E com relação a constelações familiares, tem muitos, mas eu sugiro Ordens da Ajuda, porque o Bert Hellinger conseguiu explicar em 3, 4 páginas aquilo que eu já tinha lido mais de 1000 e eu não conseguia a resposta. Como eu posso ajudar sem interferir? Como eu posso ser mais observador do que um obsessor ali do processo? Vamos ser bem honestos, que a gente fica obsediando quando a gente quer uma coisa e eles não querem. Então, a dica que eu deixo é você sempre deixar, como a gente está explorando caminhos, deixar perguntas abertas. O que que você pensa sobre isso? Como você se sente? Como você se sente é uma pergunta chave. Porque como você se sente é a direção que ele tem que olhar para aquilo que floresce e para aquilo que entristece ele. Ele tem que achar a identidade autêntica dele no que ele sente. Então, a terceira pergunta é como você gostaria que fosse? Faz a cena, desenha a imagem daquilo que você quer viver. E daí se pergunta qual a possibilidade de realizar. Isso é real? É irreal? O que que dá para ser feito? O que que não dá? Porque a próxima pergunta é: o que você pode fazer para mudar isso? Ah, eu tenho que para entrar para academia? Eu tenho que entrar para o teatro? Eu mesma fui para o teatro porque eu tinha dificuldade de me expressar, eu tinha dificuldade de falar. Eu fiz marketing porque eu tinha dificuldade de me expressar. Pelos meus pais, eu teria feito direito ou medicina. Psicologia era uma opção minha, mas eles falaram negativo. Não tem um psicólogo na minha família. É engraçado, né? E olha para onde eu estou indo. Então, essas são algumas dicas. Se você gosta de temas como esse, peço desculpa se foi muito chato, mas eu não consigo não estruturar um pensamento. Se você gosta de temas como esse, eu quero deixar um sobre a diferença entre inteligência, aliás, sobre comportamento, talento e características, que são coisas diferentes, e quando eu faço questionário 360 com adolescente, vem uma confusão. É difícil para nós adultos, porque nós não aprendemos. A nossa geração não aprendeu isso. Então, se você gosta de temas como esse, você tem um pouco mais de paciência, te convido a me seguir, curtir e compartilhar com quem você acha que pode se interessar por esse tema. Obrigada.